A cúpula executiva anual da família Lancaster era um espetáculo de riqueza e legado, realizada no último andar da sede em San Diego, um espaço com paredes de vidro com vista para a marina. Fazia 6 anos desde a última vez que eu havia pisado nesse prédio. Eu tinha 24 anos na época, recém-formada em um mestrado com dupla ênfase em finanças e engenharia de sistemas. Aquele também foi o dia em que meu pedido foi rejeitado publicamente pela minha tia, Victoria Lancaster. Hoje, retornei não como Ava Shen, a excluída da família, mas como CEO da VXC Holdings, discretamente o maior cliente do Lancaster Group, movimentando mais de 60 milhões de dólares por ano através da divisão de logística deles. Eles simplesmente não sabiam que era eu. O relatório trimestral parece promissor, disse meu primo Marcos, clicando para exibir mais um slide exagerado do PowerPoint. Graças, em grande parte, ao nosso principal cliente, a VXC Holdings. Tomei um gole do meu expresso para disfarçar o sorriso que ameaçava escapar. Lembrei da voz de Marcos, 6 anos atrás. Vamos, Ava. Você é inteligente, mas não pertence a um lugar como esse. Lealdade familiar e pedigree são o que conta aqui. Vitória sorriu com orgulho. Excelente análise, Marcos. É por isso que mantemos a liderança dentro da linhagem. Olhei para os números reais no meu tablet, dados obtidos discretamente de arquivos internos, graças a um denunciante bem posicionado. Marcos estava falsificando métricas de desempenho havia quase um ano. Ocultando perdas, maquiando falhas. A única coisa que mantinha o Lancaster Group de pé eram os contratos com a minha empresa. Mission. Uma voz suave chamou minha atenção. A assistente de Vitória, Mila, fez um gesto em direção às portas da sala de reuniões. Estão prontos para a sua apresentação. Levantei-me e ajeitei a lapela do meu terno azul marinho feito sob medida, preciso, um contraste forte com o vestido modesto que usei quando implorei por um lugar aqui, anos atrás. Naquela época, Vitória disse que eu não tinha aparência de alguém feita para Lancaster. Quando cheguei ao pódio, a voz de Marcos ecoou pela sala. Ava, o que você está fazendo aqui? Esta é uma reunião fechada do conselho. Olhei ao longo da mesa comprida de mogno, parando em cada rosto confuso. Estou aqui em nome da VXC Holdings. Precisamos renegociar alguns termos do contrato antes da renovação. A sala ficou em silêncio. Vitória estreitou os olhos. Não é assim que funciona. A VXC sempre manda um representante do grupo externo. Eu sorri. Manda, sim. E você está olhando para ela. Silêncio. Marcos parecia ter esquecido como piscar. Minha prima Elise deixou cair a caneta. O peso da compreensão tomou os rostos de todos. Isso não é possível. Vitória engasgou. Você administra uma pequena startup. Fizemos uma verificação completa de antecedentes. Toquei na tela e projetei meu próprio conjunto de slides. Aquela startup era uma fachada. A VFC Holdings, antes conhecida como Vega X Consulting, é minha. Sou proprietária e dirijo esse negócio há 6 anos. Suspiros romperam o silêncio. E assim, a garota que eles rejeitaram se tornou a mulher da qual seu império agora dependia. O primeiro slide brilhou com uma clareza implacável, demonstrações financeiras auditadas da VXC Holdings. A receita anual era 3 vezes maior do que a dos escritórios do Lancaster Group em 12 países. Uma presença global que ofuscava a atuação regional deles. Abaixo, uma lista de clientes incluindo 9 empresas da Fortune 500. Ouvi alguém prender a respiração. Marcos se levantou cambaleando, visivelmente pálido. Isso não é possível. Você não pode ser. O quê? Interrompi, com a voz firme. A mesma mulher de quem você zombou no evento de estágio? A sobrinha que não era Lancaster o suficiente? Ou a dona da empresa que, neste momento, está impedindo os livros contábeis de vocês de mergulharem no vermelho? Murmúrios se espalharam pela sala de reuniões. Nós não saberíamos, insistiu Marcos. Você faria isso? Arqueei uma sobrancelha. Da mesma forma que você sabia sobre os 8,2 milhões de dólares escondidos por meio de manipulação de estoque e esquemas de receita diferida? Ele ficou de queixo caído. Ao redor dele, os membros do conselho se viravam uns para os outros, sussurrando furiosamente.
Passei os últimos 6 anos transformando a VXC Holdings no que ela é hoje, disse eu friamente. Enquanto todos vocês brindavam por me manter fora do clube, eu estava silenciosamente me tornando sua tábua de salvação. Os nós dos dedos de Vitória ficaram brancos enquanto ela agarrava os braços da cadeira. Por que se apresentar agora? Cliquei para o próximo slide. Uma análise da dependência do Lancaster Group em relação à VXC. Não havia sutileza. 82% da receita da divisão de logística, 70% do crescimento recente e mais da metade das iniciativas de retenção de clientes dependiam da infraestrutura controlada pela VXC. Porque chegou a hora de renegociar, respondi. E, com base no que descobri, não tenho certeza se ainda há muito que vale a pena salvar. Você não pode simplesmente ir embora, gaguejou Marcos. Esses contratos expiram em 5 dias úteis, interrompi. E, como CEO da VXC, tenho sérias preocupações quanto à estabilidade do Lancaster Group. Quanto à sua estabilidade, primo. A sala explodiu. Os membros do conselho exigiam explicações. Vitória lançou um olhar fulminante para Marcos. Elise murmurou algo sobre responsabilidade corporativa. Eu permaneci imóvel. Calma. Composta. Deixei que a tempestade os atingisse primeiro. Vou convocar uma reunião de auditoria de emergência amanhã às 9 horas, anunciei, pegando meu tablet e minhas anotações. Minha equipe apresentará uma análise forense completa das finanças da empresa. Sugiro que venham preparados. Isso é vingança, acusou Marcos, com a voz trêmula. Só porque não lhe demos um lugar à mesa. Parei na porta. A lembrança daquela rejeição de 6 anos atrás ainda ecoava. O rosto presunçoso de Marcos, o olhar frio de Vitória, a risada abafada que se seguiu quando saí com a cabeça erguida, mas o coração em pedaços. Não, Marcos. Isso não é vingança, disse eu, encarando-o diretamente nos olhos. Isso são negócios. Exatamente o que você disse que eu nunca entenderia. Olhei para o relógio. 9 em ponto. Não se atrase, acrescentei. Embora a pontualidade nunca tenha sido uma constante no seu lado da família, não é? Assim que entrei no corredor, as vozes atrás de mim se fragmentaram em acusações. A calma de Vitória se rompeu. Marcos tentava, desesperadamente, justificar os números. Meu assistente, Michael, me esperava próximo ao elevador. Ele estendeu uma garrafa de água com gás. Como foi? Exatamente como planejado, respondi, entrando no elevador. Se você achou aquela reviravolta na sala de reuniões satisfatória, acredite, não vai querer perder o que acontece na reunião de auditoria amanhã. Apertei o botão do saguão. Está tudo pronto para amanhã? Perguntei. Relatórios completos de auditoria, uma análise minuciosa da manipulação financeira do Marcos e uma projeção de dependência que vai fazer eles revirarem o estômago, disse Michael, com um sorriso tranquilo. Eles não vão saber o que os atingiu. Pensei na expressão da tia Vitória quando percebeu. No rosto de Marcos pálido, em pânico, tentando segurar números que nunca foram reais. Lembrei dos anos em que eles sussurravam pelas minhas costas, dizendo que eu não era feita para o legado Lancaster. Que me faltava pedigree. Que eu não pertencia. Me envie o último rascunho da carta de rescisão, pedi a Michael. Quero revisar antes de amanhã. Você vai mesmo cancelar todos os contratos? Ele perguntou. Sorri. Digamos que eles vão finalmente entender o que é poder conquistado. Amanhã, vão aprender o que são negócios de verdade. Na manhã seguinte, cheguei à sede do Lancaster Group 1 hora mais cedo. O mesmo prédio que um dia me recusou a entrada. O segurança do saguão mesmo de 6 anos atrás levantou-se tão rápido que quase derrubou o café. Seja bem-vinda, disse, hesitante. O conselho já está se reunindo lá em cima. Cedo, murmurei. Engraçado como o cheiro de colapso faz as pessoas correrem. Entrei no elevador executivo. O cromo polido refletia alguém que eles nunca imaginaram que voltaria. A mulher que empurraram para fora estava prestes a segurar a caneta que decidiria o destino deles. A sala de reuniões estava lotada quando entrei. O silêncio era denso no ar. Vitória estava sentada na cabeceira da mesa, mas sua presença, agora, parecia vazia.
Marcos estava curvado ao lado dos advogados corporativos, cercado por tensão e negação. Membros independentes do conselho já cochichavam entre si, sobrancelhas franzidas sobre os relatórios impressos. Atrás de mim, minha equipe de analistas entrou em fila, todos escolhidos a dedo, todos discretamente incorporados à estrutura da empresa nos últimos 5 anos, coletando dados enquanto os herdeiros Lancaster continuavam a brincar de império. Parei diante do púlpito. Bom dia, disse, com voz suave. Vamos começar, Ava? Vitória perguntou, a voz curiosamente desprovida do tom cortante habitual. Talvez pudéssemos conversar em particular antes de iniciar. Inclinei levemente a cabeça. Acho que já tivemos conversas familiares privadas o suficiente, não acha? Fiz um gesto para minha equipe. Distribuam os relatórios, por favor. O farfalhar dos papéis soou como o prenúncio de uma tempestade. Depois vieram os suspiros agudos, murmurinhos crescentes. Um membro do conselho soltou um palavrão abafado. Isso não pode estar certo, disse um diretor, virando as páginas. Essas perdas. Esses números? Ah, eles estão corretos, confirmei, abrindo minha apresentação no telão. Vamos começar pela contabilidade criativa, certo? Voltei-me para Marcos. Você gostaria de explicar como mais de 8 milhões de dólares em prejuízos foram mascarados sob despesas operacionais adversas? O advogado dele começou a protestar, mas levantei a mão com calma. Ou preferem que avancemos direto para as métricas de clientes infladas, os ativos fantasmas ou o ponto mais crítico, que sem os contratos da VXC Holdings, o Lancaster Group está tecnicamente insolvente? Você está tentando nos destruir, disse Marcos, com a voz embargada. Encarei-o sem desviar. Não, Marcos. Foi você quem fez isso. Sozinho. Mas, e sua própria família? Arqueei uma sobrancelha. Família? Você quer dizer aquela mesma que espalhou na indústria que eu não tinha perfil para a liderança? Ou quando a tia Vitória riu e disse que eu nunca entenderia o que são negócios de verdade? Isso foi há 6 anos, rebateu Vitória, rápido demais. Foi, sim. E enquanto vocês poliam o brasão da família e protegiam velhos legados, eu estava construindo algo do zero. Hoje, a VXC Holdings é 3 vezes maior que o Lancaster Group. Cliquei para o próximo slide. Os números não mentem. 47% da sua receita está diretamente ligada à VXC, anunciei com firmeza. Receita que desaparecerá na próxima segunda-feira, caso eu rescinda nosso contrato. A sala explodiu em um caos controlado. Vozes se sobrepunham, cadeiras foram arrastadas, advogados se amontoavam apressados, e um membro do conselho chegou a xingar em voz alta. Então, Marcos desabou. Eu não queria que chegasse a esse ponto, murmurou, afundando na cadeira. Você não pode simplesmente desistir, Ava. Vitória se levantou, vermelha de raiva. Tomaremos medidas legais. Com base em quê? Perguntei, agora com o tom gelado. No fato de que sua sobrinha rejeitada superou toda a equipe executiva? Ou porque os relatórios fraudulentos do seu filho foram expostos antes que a SEC batesse à sua porta? Inclinei-me sobre o púlpito. De toda forma, deixem seus advogados interrogarem o Marcos. Eu adoraria ouvir como eles explicam os passivos não registrados e os fluxos de receita fantasma. Um conselheiro grisalho pigarreou. Senhorita Shen, dadas as circunstâncias, talvez precisemos discutir transições imediatas de liderança. Transições de liderança? A voz de Marcos quase se apagou. Esta é a nossa empresa, disse Vitória. Na verdade, respondi, colocando um envelope lacrado sobre a mesa não por muito tempo. Dentro do envelope, 2 documentos. Opção 1, o Lancaster Group concorda com uma reestruturação completa. Marcos renuncia. O conselho nomeia uma nova liderança independente. Mantemos uma parceria reduzida, com supervisão. E a opção 2? Vitória perguntou em tom calmo. Eu saio. Todos os contratos são encerrados. E minha equipe jurídica encaminha nossas conclusões da auditoria aos reguladores federais. Olhei o relógio. Vocês têm 1 hora. Isso não é negócio, cuspiu Marcos. É vingança. Não, primo, disse com tranquilidade.
Isso é exatamente o que você me disse anos atrás: negócios são implacáveis, baseados em mérito, reservados apenas para quem prova que merece estar aqui. Recolhi meu tablet, minhas anotações e meu silêncio. Estarei no escritório, acrescentei. Aquele que você disse que eu nunca mereceria. A suíte do CEO. Engraçado como as coisas mudam. Deixei-os ali, cercados de relatórios, evidências e desespero. Ao chegar na minha suíte privativa com vista para o porto, meu celular não parava de vibrar. Minha mãe, como você pôde fazer isso com sua tia? Meu pai, você está destruindo a família. Meus primos, você nos arruinou. Ignorei todos. Em vez disso, abri uma pasta antiga e empoeirada da minha caixa de entrada. O e-mail de rejeição que Vitória me enviou há 6 anos. Cara Ava, embora admiremos sua ambição, sentimos que lhe faltam os instintos de liderança necessários ao Lancaster Group. Talvez uma função com menos responsabilidade seja mais adequada aos seus pontos fortes. Sorri. Cliquei em arquivar. Atenciosamente, Vitória Lancaster. Imprimi o velho e-mail e o coloquei sobre o que em breve seria minha nova mesa. Diante das provas inegáveis dos relatórios fraudulentos de Marcos e da dependência crítica da empresa na VXC Holdings, o conselho tinha apenas uma escolha racional: aceitar meus termos ou perder tudo. Ao pôr do sol, tudo estava resolvido. Marcos renunciou, sua saída foi tão silenciosa quanto tardia. Vitória, destituída de influência, foi empurrada para uma aposentadoria precoce, contra a qual ninguém ousou protestar. O Lancaster Group, antes um bastião de nepotismo e orgulho de herança, seria agora reestruturado sob minha supervisão. O império familiar, do qual um dia disseram que eu não era digna, agora se reportava a mim. Michael entrou no momento em que os últimos papéis eram assinados, com uma garrafa de champanhe gelado. Parabéns, disse ele, sorrindo. Pela aquisição mais elegante que já vi. Não é uma aquisição, respondi, olhando pela janela enquanto Marcos e Vitória empacotavam seus escritórios em caixas de papelão. É apenas negócio. Do tipo que me disseram que eu nunca entenderia. Meu celular vibrou de novo. Dezenas de mensagens não lidas. Mãe, você não precisava humilhá-los. Pai, família não resolve conflitos assim. Primos, crescemos juntos. Como pôde? Digitei uma única mensagem no grupo da família e cliquei em enviar. Não se preocupem com o sobrenome. O grupo Lancaster está finalmente em mãos competentes. Desliguei o celular. Voltei para a janela e fiquei ali, observando o Pacífico desbotar para tons de laranja e dourado. À medida que o sol desaparecia no horizonte, uma nova paz se instalou em mim. Não era aprovação. Não era reconhecimento. Era a clareza de saber o que significa conquistar poder com as próprias mãos. Porque, às vezes, sucesso não é conseguir o emprego pelo qual você implorou. É construir algo tão sólido, tão inegável, que eles não têm outra escolha a não ser se sentar à mesa, com você. E às vezes, a melhor vingança é simplesmente não se vingar. É tornar-se o chefe deles. Mas sabe de uma coisa? Vitória estava certa em uma coisa. Eu realmente não era qualificada para trabalhar no Lancaster Group. Eu era qualificada para ser dona dele. Oi? Antes da gente terminar, posso te perguntar uma coisa? Como foi o seu dia? Sério. Sei que a gente nem sempre se faz essa pergunta, o mundo anda rápido demais. Mas eu adoraria saber. Deixa nos comentários. Foi bom? Ruim? Algo no meio do caminho? Tô aqui ouvindo. Porque, às vezes, só de ser ouvido, a gente já começa a se sentir visto. Se você chegou até aqui, quero agradecer. Não só por acompanhar minha história, mas por viver comigo cada lição que me custou tanto aprender. Quando me disseram que eu não era boa bastante para sentar à mesa deles, eu não insisti. Em vez disso, construí a minha própria mesa. E no final, eles é que tiveram que vir até ela. Agora quero saber de você. Você já foi subestimado? Ignorado? Excluído por quem deveria acreditar em você? Me conta como você seguiu em frente mesmo assim. Ou me conta onde você está agora e eu vou torcer por você, como talvez ninguém tenha feito.
Porque, se tem uma coisa que aprendi, é isso. A força silenciosa é a que faz o maior barulho. Se alguma parte dessa história falou com você, clica no botão de inscrição. Não só para me apoiar, mas para se apoiar também. Porque histórias como essa não são só sobre vingança ou poder. Elas são sobre encontrar sua voz, honrar seu valor e reescrever o seu lugar no mundo. E aqui vai algo que eu sei com certeza. Você não precisa de permissão para começar. Você não precisa da aprovação de ninguém para crescer. E, definitivamente, não precisa da bênção de ninguém para se tornar quem você sempre sonhou ser. Então vai. Arquiva aquela rejeição. Constrói o que disseram que você nunca conseguiria. E quando, enfim, vierem te reconhecer, que seja porque você se recusou a desaparecer. Até lá, estarei aqui, compartilhando histórias como a minha, e esperando para ouvir as suas. Porque, às vezes, a melhor história de sucesso começa com um simples anão. E você? Você se transformou em poder.